Vamos dar seguimento ao exercício de propriedades para investimento. No vídeo anterior, nós havíamos chegado à estimativa da propriedade para investimento na sua mensuração inicial, e a gente viu que a PPI ela vai ser mensurada pelo custo de 1.500.000, que diz respeito à entrada de 500.000 feito à vista, mais o valor de R$1 milhão que vai ser pago por meio da contratação de um empréstimo. Nós vimos que esse empréstimo ele foi contratado ao valor de R$1 milhão, mas a empresa ela vai pagar no total R$1.250.000, ou seja, esse empréstimo ele contém juros de R$250.000. Nós vimos que esses 250.000 eles não podem ser capitalizados, ou seja, eles não são reconhecidos como PPI porque eles não fazem parte do custo de adquirir a PPI. Esses R$250.000 são custos que foram necessários, que foram incorridos para adquirir o empréstimo. Então, eles serão despesas financeiras ao longo da vigência do empréstimo, que deverão ser apropriados por competência, mas eles não foram um custo necessário para se adquirir a PPI, e sim um custo necessário para adquirir o empréstimo. Então, não confundam despesas financeiras aqui, elas não podem ser capitalizadas, mas deverão ser capitalizados também os custos que foram incorridos para que a PPI estivesse em condições de ser utilizada. Então, uma reforma de uma parede, uma pintura, ajustes, alguma transação específica e necessária para que a PPI estivesse em condições de ser utilizada, o custo disso é apropriado como custo da PPI, portanto, ele é ativado. Assim, a gente chegou ao valor de R$1.625.000, que é o custo da PPI mais custos que foram necessários para que ela ficasse em condições de ser utilizada. Ok? Então, a gente reconhece essa PPI como ativo lá no subgrupo investimentos. Em contrapartida, a gente deve fazer o crédito no caixa, referente à parte à vista, e reconhecer também o quê? O empréstimo, a operação financeira. Então, vamos dar uma olhada aqui no empréstimo. O empréstimo, ele foi de R$1 milhão, mas ele vai ser pago em 50 parcelas mensais de R$25.000. No total, a empresa vai pagar R$1.250.000, que é 25.000 parcelas vezes 50 meses, R$25.000 vezes 50 meses. Se a gente calcular o custo do empréstimo, eu usei aqui a função taxa, mas também dá para calcular TIR, a gente vai chegar a um custo do empréstimo que foi de 0,9129% ao mês. Então, esses foram os juros desse empréstimo, juros mensais. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Empréstimos, como nós vimos em aulas anteriores, operações financeiras, elas são mensuradas ao custo amortizado, ou seja, a gente vai reconhecer um empréstimo e o custo do empréstimo deverá ser apropriado mês a mês por competência. Então, eu já deixei pronta a tabela aqui ao lado para a gente olhar esse custo desse empréstimo. No primeiro mês, o empréstimo ele foi de R$1 milhão, né, que é o valor do empréstimo. As despesas financeiras são 0,91% sobre R$1 milhão. Então, no primeiro mês, as despesas financeiras foram de R$ 9.128,76. Nesse primeiro mês, a empresa pagou R$25.000. Todo mês ela paga R$25.000. Então, ao final do primeiro mês, a empresa ela vai ter liquidado uma dívida de R$25.000, sendo que as despesas nesse período foram R$ 9.128. Então, se a gente pega que o saldo inicial mais despesas financeiras menos os pagamentos, a gente vai chegar o saldo final de R$ 984.128, que é o saldo inicial do próximo período. E assim a gente faz a tabela do custo amortizado com base no sistema Price, né, que essa dívida é amortizada pelo sistema Price.
Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque quem tiver interessado nessa parte de reconhecimento de empréstimo ao custo amortizado, existem outros vídeos na minha playlist que é só sobre isso. Então, eu recomendo que quem não conhece essa amortização, quem não sabe do que eu tô falando aqui com relação às operações financeiras, busque esses vídeos, tá bom? Então, aqui a gente calculou as despesas financeiras até o mês 50, desde o mês 1. Aí, em uma tabela paralela aqui, o que eu fiz? Eu quis saber quanto do principal foi amortizado em cada mês. Por quê? Porque em cada mês a empresa pagou R$25.000. Esses R$25.000 contém uma parte do principal e uma parte dos juros. Então, uma parte da dívida de R$1 milhão foi amortizada por meio desses R$25.000, mais uma parte das despesas financeiras, que na verdade aqui foi de 9.128. Então, se a gente pega dos R$25.000 aqui, que foram pagos no primeiro mês, R$9.128,76 foi despesas financeiras. O restante foi o principal. Lembrem, o principal é R$1 milhão. Lembrem lá das aulas de matemática financeira. No segundo mês, a empresa também pagou R$25.000. Desses R$25.000 que foram pagos, R$8.983,88 foram despesas financeiras também. O restante, a diferença, foi principal. E assim sucessivamente nos próximos 50 meses. Então, com base nisso, a gente tem que no primeiro mês, a empresa ela pagou de principal, só do principal, R$25.000 menos R$9.000, R$15.871,23. A empresa liquidou da dívida principal, do R$1 milhão. O restante foi despesa financeira, que foi liquidado também. No final, se a gente soma tudo, toda essa coluna, os 50 meses, a gente chega ao total de R$1 milhão, que é o principal. Por que eu fiz essa coluna? Eu fiz essa coluna porque eu quero saber quanto é que eu vou reconhecer como circulante e como não circulante. Porque a gente está falando de uma dívida que é parcelada aqui. Então, a gente tem que dividir ela entre circulante e não circulante. Eu vou fazer o reconhecimento contábil aqui pelo método que meus alunos sabem que eu chamo de líquido. Ou seja, eu não vou usar contas retificadoras. Eu vou reconhecer a dívida pelo seu valor líquido. Mas quem preferir pode usar as contas retificadoras, que são as contas de encargos financeiros a apropriar, ok? No passivo circulante, eu vou reconhecer o quê? Eu vou reconhecer as parcelas que vão ser vencíveis nos próximos 12 meses, ou seja, as parcelas que eu vou pagar dentro dos próximos 12 meses, são meu passivo circulante. Então, somando aqui o mês 1 ao mês 12, o meu passivo circulante no reconhecimento inicial da dívida vai ser R$200.314,24, 25 centavos. Se a gente arredondar. O ativo não circulante vai ser tudo o que se realiza a partir do 13º mês, ou seja, a partir dos 12 meses. Então, do mês 13 até o último mês, que é o mês 50, o principal da dívida, ele soma R$799.000, R$799.685,75 é a parcela da dívida não circulante. Se eu somar o circulante e o não circulante, obviamente vai dar R$1 milhão, porque a gente está no reconhecimento inicial, mas eu dividi a dívida aqui entre o que vai se realizar no prazo circulante, então nos próximos 12 meses, a partir do reconhecimento inicial, e em prazo não circulante. E esses são os valores que eu vou registrar inicialmente referente a esse empréstimo. Lembrando que eu tenho uma playlist gigante lá com um monte de exemplos de exercícios resolvidos, de operações financeiras de várias formas
que vocês imaginarem, porque eu sei que é um assunto que o pessoal tem bastante dúvida. Vamos fazer aqui o reconhecimento inicial, então. A gente reconheceu o débito em propriedades para investimento ao custo de R$ 1.625.000, que a gente já conversou de onde é que vem. O crédito vai ser uma parte em caixa, equivalentes de caixa, que eu somei aqui 625 mil, mas 625 mil é o quê? É os 500 mil que foram pagos na entrada da PPI, mais 125 mil que se referem àqueles custos necessários para a PPI estar em condições de uso, que conforme o enunciado falou, também foram pagos em caixa. Então, 500 mil mais 125 mil, 625 mil. Aí, o que falta aqui reconhecer? Os empréstimos em financiamentos. Lembrando que a gente vai segregar aqui a parcela que é circulante do não circulante. Então, R$ 200.314,25 é a parcela circulante, que a gente tirou daqui, conforme a gente conversou. E a parcela não circulante é R$ 799.685,75, que a gente reconhece como passivo não circulante. Então, aqui a gente tem o nosso reconhecimento inicial de propriedade para investimento. E aproveitamos para fazer também uma boa revisão de empréstimos e financiamentos. No próximo vídeo, a gente vai fechar esse exercício, tá bom?